Bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro nosso aqui na Quarentena do Bem. E hoje, Sexta-feira da Paixão, uma data muito significativa em todo o mundo cristão. É uma data em que nós olhamos para aquilo que é o sentido mais profundo da nossa fé. A experiência de entrega, a experiência de grande compaixão, né, que leva Jesus a se entregar para que nós possamos ter uma possibilidade de reconexão com Deus, né? Essa é com certeza a data mais importante do calendário cristão. E nós estamos aqui nessa Sexta-feira da Paixão para a nossa 24ª live da nossa Quarentena do Bem. Luciana Araújo, bem-vinda. Silvana, bem-vinda. Alexandra, bem-vinda. É isso aí, meninas. Vamos entrando. A casa é nossa, a casa é de vocês. E vamos chamando o povo aí para participar com a gente desse nosso momento, né? Dessa nossa reflexão de hoje para essa nossa Quarentena do Bem. Algumas pessoas estão vivendo o dia de hoje de uma maneira muito diferente da que costuma viver, né? Aqueles que vivem, né, a Semana Santa de uma maneira intensa, conectados nos ritos, né, da sua vida, da sua experiência religiosa, está hoje vivendo uma experiência e talvez a primeira, né? Acho que alguns talvez estejam vivendo a primeira experiência da sua vida cristã de não estar congregando junto com outros pertencentes à mesma fé, né? E vivendo os ritos, né, dessa semana, dessa Sexta-feira Santa. E eu sei que isso tem um peso, né? A ideia da igreja em si, né? A ideia de poder congregar, ela é interessante porque é aquela coisa da brasa no braseiro, né? Porque se você tira a brasa do braseiro, ela logo ela perde o seu calor. Agora é muito interessante porque se você pega uma brasa e coloca ela num braseiro, você pode ter a noite mais fria, a noite mais gelada, que essa fogueira vai permanecer e essa brasa vai permanecer a noite inteira, né? Aquecendo, dando calor e aquecendo, dando calor e aquecendo. E essa é uma experiência extraordinária. Então, talvez você que está me escutando agora esteja vivendo essa Semana Santa de uma maneira diferente, né? Se você tem o costume das práticas, dos ritos que fazem parte da Semana Santa, eu sei que são muito mais fortes dentro do contexto católico, né? Mas no contexto também dos cristãos, os cristãos protestantes, né? É uma semana mais intensa. Se você está vivendo afastado disso e está sentindo que de repente sua brasa está correndo risco de diminuir o nível de energia, então eu preciso que você se lembre. Não é o fato de estarmos juntos fisicamente que nos aquece. Nós somos energia. E energia não tem tempo e não tem espaço. Então eu estou aqui, você está onde estiver, e nós estamos conectados. Você pode estar conectado com todos aqueles que são importantes. E como a energia transcende o espaço físico, você pode se reaquecer nessa conexão, ok? Essa é a ideia central da nossa caminhada de hoje, nessa nossa Quarentena do Bem. Deixa eu só dizer um oi para quem está entrando aqui no Facebook. Fátima, Regina Portela, bem-vinda. Silvana disse boa noite. Alexandra dizendo que chegou. Fátima Dias, boa noite. Gosto de ver você falar. Gratidão, Fátima. A Silvana dizendo gratidão. Regina Portela dizendo, né, que eu falei aqui é verdade. Joana Dark, bem-vinda. Ana Delfim, bem-vinda. É isso aí, gente. Deixa eu ver aqui no Face. Alice, querida, nos falamos ontem aí, né, no direct. A Alice ontem trouxe para mim um depoimento muito lindo da experiência que ela está vivendo e
enfim, encheu meu coração de alegria. É de ver, né, Alice, que realmente energia não tem espaço. A gente se conecta e mesmo estando fisicamente separados, a gente consegue abençoar a vida uns dos outros, né, através dessas nossas conexões. Lindomar, meu querido, bem-vindo. Denise Godoy, Glauceli, boa noite, linda. Eric, honra ter você aqui, meu caro. Feliz Sexta-feira Santa para você também, querido. Denise Godoy, Elis Regina, bem-vinda. Muito bem, é isso aí. Opa, virei minha câmera ao contrário, ninguém merece. Pronto, vamos que vocês viram a bagunça lá do fundo, né? Elon, eu não tô conseguindo ler o restante aqui, tá distante aqui. Saudades de você, minha amiga e cliente. Ô, saudades, boa noite, bem-vindo. Ok, Dalila também por aqui. Muito bom. Perfeito, já deu um oi no geral aqui. Glauceli tá dando risada, né? Porque virei a câmera, né? Sem querer. Deixa eu ver se tá muito bagunçado ali. Tá mal, mas não, tá bom demais. Leni, lindinha, bem-vinda, Leni. É isso aí, minha gente. Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Sim. Depois, pela foto, eu observei aqui, lá de BH, né? O taxista que me atendeu durante muito tempo em Belo Horizonte. Faz tempo que eu não apareci em BH, né? Mas o dia que eu aparecer, com certeza eu vou marcar. Você vai me carregar. Bacana, né? As pessoas que nos servem, que nos apoiam, né? E aí a gente vê, né? Como que essa presença do amor de Deus, né? A gente tá falando de Semana Santa, hoje é Sexta-feira Santa, falar do amor de Deus, acho que é um bom dia para falar sobre isso. Pra gente ver como que essa questão do amor de Deus está em cada pessoa que pode nos apoiar. Às vezes, o que a pessoa faz pra gente tem um significado tão grandioso, né? O Elon tá falando aqui, né? Ele é taxista lá em BH, então já que ele entrou aqui, eu vou aproveitar e contar uma história de como esse moço foi assim usado por Deus para me abençoar. No ano retrasado, eu tive um período, não estava me sentindo muito bem, tive uma gripe muito forte, a gripe virou uma tosse, que aí depois virou mais um monte de coisa, enfim, né? Você sabe, o organismo tá fraco, aí qualquer coisa que vem a gente tem mais dificuldade para se recuperar. Mas o fato é que depois de tossir uns 20 dias, né? Estão em 2018, depois de tossir uns 20 dias, eu acabei sendo hospitalizada. E eu tinha uma turma para fazer em Belo Horizonte de coaching, né? Um ano que eu estava rodando muito pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, a SLAC, ministrando treinamento de coaching. Então eu tinha essa turma para fazer lá em Belo Horizonte. E o fato é que eu saí de manhã do hospital, o médico prescreveu tudo que eu tinha que comprar e era uma sacolada de remédio para dar continuidade, né? Porque daí deu refluxo, e o refluxo fazia tossir, enfim, né? Uma mistureira de coisas. Eram coisas simples, eram coisas, graças a Deus, não eram graves, mas no somatório de sinusite, o pulmão estava um pouquinho inflamado também, enfim, né? No conjunto todo eu passei uns maus bocados. E então eu fui direto para o aeroporto. Minha funcionária que fez minha mala, eu passei em casa só para pegar a mala, despedir da família e corri para o aeroporto para cumprir esse meu compromisso. Eu sou uma pessoa muito responsável com os meus compromissos, não sou de dar para trás. E aí eu sempre me pegava lá no aeroporto, que não é em BH, né? Lá em Confins, a gente faz uma outra viagem de Confins para BH, aí a viagem de táxi. E eu disse pra ele, olha, eu tô com uma receita aqui e eu não dou conta de ir a pé numa farmácia. Tem farmácia perto do hotel, mas eu não dou conta. Então eu preciso que você me faça essa gentileza de parar comigo numa farmácia primeiro, né? E aí ele, todo cuidadoso, parou comigo nessa farmácia, né? Foi um século para eu ser atendida. E ele se colocou disponível, né? Se eu precisasse de qualquer coisa durante o período que eu estava lá. Enfim.
Olha como é interessante, né? O que é o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus, gente, ele vai desde isso que nesse momento agora a gente está vivendo, que é a Sexta-feira da Paixão, né? A perspectiva de que Cristo veio e morreu em nosso lugar. Mas o cuidado de Deus, ele se revela nesses detalhes, nas pessoas que aparecem no nosso caminho para nos apoiar, né? E ali naquele momento, em Belo Horizonte, ele foi a mão de Deus me apoiando, né? Tô aproveitando para falar disso aqui em público e te dizer que eu sou grata. E você? Quem são as pessoas que muitas vezes te apoiam na hora da dificuldade? Consegue se lembrar? Consegue se sentir grato e dizer e expressar essa gratidão a essas pessoas? Bom, esse período agora é chamado Semana Santa, né? E a Páscoa que se aproxima é um período interessante para nós nos conectarmos com essa ideia do perdão, da compaixão, do amor ao próximo e da gratidão, né? Sobretudo o aspecto da gratidão. Agora, tudo isso faz parte das características divinas? Bom, você pode dizer que sim, outro pode dizer que não. Mas eu quero ressaltar hoje não as características divinas que existem em cada pessoa que é bondosa para com o outro e apoia, né? Ele dizendo, eu que sou grato sempre. Ficou até emocionado, meu caro, mas é verdade. Naquele momento você foi a mão de Deus me apoiando no meu momento de necessidade ali, né? É bom que você saiba disso, que aquele seu gesto fez diferença para mim naquele meu momento. Na verdade, gente, o que nos torna capazes de ter todas essas coisas pode ser nessa porção divina que existe em nós. Mas é importante que a gente entenda que como seres humanos nós temos esse potencial. Alguém pode dizer, mas do que essa mulher tá falando, né? Essa fala tá estranha. Tá, então vou logo clarificar, que eu gosto de falar claro. Às vezes nós pensamos que os grandes sentimentos, como compaixão, como esse amor divino, né, que tudo suporta, esse amor sacrificial, às vezes nós pensamos que esses sentimentos nobres pertencem somente à categoria, uma categoria específica de pessoas que têm um estágio elevado, né, de desenvolvimento, sei lá, o que você quer chamar esse negócio. Pertence aos santos, ok? Não. Cada um de nós, como está, independente de qual o seu estágio de desenvolvimento, independente de como você está se sentindo aqui agora, independente de você ter muito ou ter pouco, independente de você estar bem, mais ou menos, ou mal, nós temos dentro de nós essa centelha que nos habilita para os sentimentos nobres. E saber disso é um diferencial. Saber disso pode nos colocar mais direcionados ou melhor direcionados para optar. Às vezes, nós pensamos que não temos, porque nós temos alguns sentimentos de fraqueza, algumas sensações que não são tão positivas. A gente de repente sente raiva, a gente de repente tem vontade de se vingar, a gente de repente tem uma série de emoções e sentimentos que não são ok, ou que a gente julga que não é ok, né? Como sentir medo. Ai, não, eu sou fraco porque eu sinto medo. E o fato de você entender que tem esses sentimentos, às vezes te impede de perceber que o seu potencial está para além desses sentimentos também. A porção divina também está em você. Tá captando onde eu tô querendo chegar? Para onde eu tô conduzindo a nossa reflexão hoje? Deixa eu ver aqui a Ana Delfim dizendo, sempre tem alguém que me apoia, uma palavra ao me escutar, isso é Deus na minha vida, eu creio. Exatamente, Ana, disse tudo. Sandra Alves, bem-vinda. Ok. Eu quero hoje, a história de hoje, acho que não poderia ser diferente, né? A história de hoje é a história da Sexta-feira da Paixão, é a história que Cristo viveu nesse caminho de chegada, de aproximação da sua morte, do seu Calvário.
tá? Então é essa história, mas eu quero fazer uns recortes nessa história, eu quero relatar alguns episódios específicos, porque eu quero trazer para vocês a ideia de como nós temos permissão de certas emoções e de certos sentimentos, que eu acredito que nós até estamos vivendo mais intensamente nesses dias, né, com essas dificuldades todas que nós estamos vivenciando. Então são três lições que a experiência de Cristo, nesses passos, né, antes do Calvário, trazem para nós. 3 lições. Preparado para as 3 lições de hoje? Ok, então vamos lá. Esse texto ele tem nos evangelhos, né? Eu estou lendo ele aqui em Marcos, capítulo 14, ok? Então acontece lá a última Páscoa, né? A Páscoa dos judeus, né? Porque a nossa Páscoa cristã é a ressurreição de Cristo, por isso que ela acontece no domingo. E aí a Páscoa de Jesus, que ele comemora com os discípulos aqui, é a Páscoa dos judeus. Então ele acaba de comemorar a Páscoa lá, e tem, né, uma série de acontecimentos ali à mesa, né? Ele ensina algumas coisas, ele anuncia, né, que tem algum ali que vai trair. Então tem umas coisas que acontecem lá nesse momento da ceia. E aí depois que eles saem da ceia, eles vão para um lugar chamado Getsemane, tá? Então esse é o pequeno trecho que eu quero extrair aqui, essa é a nossa história de hoje, e nós vamos daqui, desse pequeno trecho, de mais um lá na frente, no momento já da crucificação, nós vamos extrair essas 3 lições para a nossa vida hoje. Lenir está dizendo, tenho uma amiga cristã e sempre diz, Lenir, no final tudo dá certo, eu tenho aumentado a esperança e acredito nessa fala, fico com a ressurreição e não só com a sexta-feira da paixão. Lindas palavras, Leni, muitas, essas palavras são de grande sabedoria, minha querida. Muitas pessoas pararam aqui hoje. Bacana. A Ivone entrando aqui, Elis Betânia entrando aqui também. Ivone dizendo, não poderia ficar sem ouvir você. Gratidão, querida, gratidão. Muito bem, então vamos lá, vou ler aqui o texto, o que acontece, o que se sucede. E a primeira lição já está logo no comecinho desse versículo, ele diz assim, ó, foram a um lugar chamado Getsemane, Jesus e os seus discípulos. E aí Jesus disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Na verdade, ele levou para lá os íntimos, os 3 íntimos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 participaram com Jesus de muitas experiências, muitas aventuras, assim, né? Eram os 3 mais próximos, né? E aí, Jesus começou a ter pavor e angustiar-se. E ele disse aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Gente, Jesus é uma figura interessantíssima, né? Ao longo do período que tem os relatos bíblicos sobre ele, a gente vai ver a experiência desse Jesus muitas vezes sozinho. Por exemplo, né, os 40 dias de jejum que ele foi lá para o deserto, né, para o início da sua caminhada, né, da sua caminhada ministerial. Ele tirou 40 dias e ficou lá sozinho no deserto. Então estar só para momentos de consagração era algo normal e natural na experiência do Cristo. Mas, de certa forma, aqui nesse momento do Getsemane, que é também um momento de consagração, porque ele sabia o que estava por vir, ele sabia que a hora dele estava quase chegando, nesse momento, ele não foi sozinho para o Getsemane. Nesse momento, ele convidou os 3 amigos mais chegados. E ele chamou esses 3 amigos mais chegados e ele disse, eu estou em profunda angústia. Aqui eu quero tirar as 2 primeiras das 3 lições que essa sexta-feira da paixão pode nos ensinar. Eu comecei falando sobre sentimentos nobres e disse que a capacidade de ter sentimentos nobres pertence a todos nós.
Eu disse que às vezes pode ser que você ache que não tem essa capacidade toda para sentimentos nobres, porque você também tem sentimentos não nobres, e a coisa não é bem assim. Mas a gente vai observar aqui uma característica, né? Jesus, o Filho de Deus encarnado, que está prestes a morrer para salvar a humanidade do pecado. E esse Jesus está angustiado. Essa é a primeira lição. É permitido sentir angústia. Márcia, mas isso não é um pouco diferente? Porque assim, será que o ideal é a gente não querer sentir essas coisas? Ora, você pode não querer sentir, mas o fato de você não querer sentir não significa que você vai sentir. Ou vai, quer dizer, não significa que você vai deixar de sentir. Todos os sentimentos são humanos e a angústia é um dos sentimentos humanos. E se nós estamos diante de uma situação perigosa, diante de uma situação de risco, diante de uma situação ameaçadora, a angústia é um dos sentimentos mais normais, mais naturais que existem. E quando eu olho então para Jesus, que é um ser divino, Deus encarnado, Deus vivendo aqui na Terra, e esse Deus vivendo aqui na Terra vira e fala: minha alma está profundamente triste até a morte. Eu sei que você tem escutado muita coisa de muito lado. Eu acho que esse momento da quarentena, o mais difícil do momento da quarentena é o tiroteio de ideias que a gente fica escutando, né? E às vezes alguns pacientes falam para mim, aí eu não me refiro especificamente agora à quarentena, me refiro a toda e qualquer situação de sofrimento, e aí o paciente vem para psicoterapia e fala assim: ah, mas fulano tá falando que eu sou fraco demais, porque sou uma pessoa tão fraca para ficar assim como eu estou. Cara, não faz sentido. Cada um é como é, cada um reage como a partir da sua própria característica. E existem situações nas quais a reação de angústia é o mais natural. Alguns pacientes que relatam isso pra mim falam assim: ah, me falaram, tipo, por exemplo, um luto, né? Perder um ente querido. E aí a pessoa, pra tentar animar, né? Pra tentar consolar, fazendo tudo errado, né? Tentando ajudar, mas tá fazendo errado. Chega e fala: não fica assim não, fulano, levanta a cabeça, larga essa tristeza. Cara, como assim larga a tristeza? A tristeza vai embora num dado momento, não é assim simplesmente, né? Não tô sentindo nada. E o que eu costumo dizer para esses meus pacientes, por exemplo, enlutados, né, e que estão se sentindo cobrados por estarem depressivos, né, porque alguém tá cobrando isso deles e eles, às vezes eles próprios se cobram, eu digo assim: fulano, para falar a verdade, eu tô satisfeita de te ver assim, porque se eu olhasse para você e não percebesse um pingo de dor e sofrimento, se eu não percebesse nada de angústia, eu ficaria com medo. Eu ficaria com muito medo. Por quê? Significaria que você não está entrando em contato com seus sentimentos, e quem não entra em contato com sentimentos, quando vier, porque uma hora vem, uma hora a sujeira sai debaixo do tapete, quando vier, a coisa vai ficar preta, vai ficar feia, vai ficar terrível, aí vai feder, aí a coisa... Entendeu? Nós somos humanos e como humanos nós temos todo o potencial de sentimentos dentro de nós, inclusive o de nos angustiarmos. E aí eu acho uma história tão bela, né, nesse texto sagrado, porque assim, gente, de verdade, fala, pra que tá isso aqui no texto, né? Mostrando esse lado frágil de Jesus, né? Mostrando esse Jesus fraco aqui. Ai, minha alma está profundamente triste até a morte. Cara, isso é o belo de ser humano, essa é a beleza maior de ser humano, assumir que nós podemos sim sentir tristeza, nós podemos sim sentir angústia, e quando eu sinto, eu tô dizendo, eu sou gente. Jesus não veio aqui encarnado para isso, ele veio em carne, né? Ele veio em carne para isso, para poder experimentar toda a experiência humana. Então ele tá contando pra gente, eu posso me sentir triste. Essa é a primeira lição. A Lê tá dizendo assim: hoje a angústia está me consumindo. Clamo por descanso para minha mente, para achar o Tori e ir de encontro às novas oportunidades, entender o recado que a vida está querendo me repassar. É isso aí, minha amiga.
Você sabe que um dos potenciais, né, que a tristeza nos traz é o potencial de nós nos aquietarmos, né? Porque a tristeza ela acaba remetendo a um rebaixamento da energia. Então, o ansioso não para. O ansioso tá... O angustiado perdeu energia, então ele para. Então, na tristeza e na angústia, uma boa lição é, já que eu estou parado, já que a minha energia diminuiu, então agora eu vou refletir. É o momento de olhar para a minha humanidade, para as minhas necessidades e fazer essa reflexão. Alice está dizendo, acredito muito que Deus usa as pessoas para transmitir o que quer para nós. Você foi um desses anjos enviados por Ele que ressignificou minha vida através do seu trabalho. Obrigada, querida. Gratidão, Alice. Gratidão, querida. Meu coração se enche de alegria em ler aqui essas suas palavras. Gratidão mesmo. Deixa-me ver aqui, pessoal. Lloyd entrou aqui falando oi pra mim. Olá, Lloyd, bem-vinda. Deixa eu ver se alguém tinha comentado alguma coisa aqui no Facebook. Tarará, tarará, tarará. Bernadette, bem-vinda. Leleco, bem-vindo. Weslane, bem-vinda. Perfeito. Jorge está compartilhando dizendo o seguinte: quando o ser humano nasce, chora e esperneia diante do desconhecido. Quando morre, cala-se e fica totalmente rígido. Então, demonstrar emoções é sinal de vida, rigidez é sinal de morte. Falou bonito, Jorge, palavras de sabedoria. É isso aí, meu caro, isso mesmo. Kátia Rocha, bem-vinda. Lloyd agradecendo aqui. Sempre bom te ouvir. Obrigada, querida. Gratidão. Então, gente, se alguém vier falar pra você, quando você estiver em momento de angústia, que você é um fraco, você é uma fraca, você vai olhar pra essa pessoa e vai perdoá-la. Não sabe o que fala. Aliás, é uma outra lição, não coloquei isso como uma das 3 lições não, mas é uma das lições aqui desse período, né, de Jesus, né, ele vira, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, não é? Tem uma fala de Jesus justamente nesse momento final dele, né, falando, né, do grande erro que as pessoas estão cometendo, né, naquele escárnio todo que eles estão fazendo com ele. Então, se alguém vier falar pra você que você é uma pessoa fraca, você sabe de si. Você sabe de si. E você sabe que sentir angústia é normal. Dependendo da situação, é o melhor que você pode fazer. Você é gente, então você tem direito a isso, né? Às vezes não vale nem a pena debater, viu, gente? Às vezes não vale a pena bater boca, porque bater boca, às vezes, é lançar pérolas aos porcos, né? O porco vai esmagar as pérolas, não vai resolver nada. Ou seja, se a pessoa não tem potencial para poder evoluir o raciocínio, não adianta nem discutir com ela, né? Simplesmente olhe, eu gosto de brincar assim, finge demência e entenda. Se até Jesus se permitiu viver essa angústia profunda, então isso é algo que faz parte, que nós podemos, né? É permitido. A Elis está dizendo, é muito bom ouvir você falar sobre esse assunto. Que bom, querida, que você está gostando. Keila Cristina, bem-vinda. A Natácia Cristina dizendo, tudo tem o seu tempo, e é verdade, alguns momentos de angústia traz reflexões sobre como sair da situação com sabedoria. Verdade, minha cara. Você sabe que a sabedoria, ela vem, o pensamento de sabedoria vem quando nós nos aquietamos, né? Enquanto a gente está esperneando, por isso que eu falei que a ansiedade é um momento da agitação. Faz isso. A angústia ela é pior do ponto de vista psicológico. A dor é maior, a dor da angústia é maior do que a dor da ansiedade. Mas a angústia, ela nos permite a pausa. E na pausa a gente pode, de repente, escutar a voz da sabedoria interna, da sabedoria divina, né? E encontrar um caminho melhor, não é verdade? A fraqueza todos temos, tristeza também. É isso, Elis? Lloyd, né, amiga Betânia? Esse assunto vem a calhar, olha só. Lindomar tá dizendo Pedro, Tiago e João. Acho que ele
Enfim, acho que ele está falando alguma resposta. É nesses momentos difíceis. Ah, sim, Lindomar está falando que é nesses momentos difíceis que a gente busca os amigos. E esse é o segundo tópico. Lindomar já está. Porque sabe como é que é, né? A gente ama só carne, né? Então ele já está de lá adiantando meu tema aqui. Essa é a segunda lição. Lindomar já está trazendo a segunda lição. Obrigada, querido. Edmilson, bem-vindo. Muito bem. Lenir está dizendo assim: em Jerusalém está passando o que você está dizendo, e é lindo ouvir essas passagens e ver a humanidade de Jesus. Fiquei muito ligada às notícias e depois fui ler os acontecimentos e ganhos. Eu também acho lindo. Para mim, assim, eu sou cristã de berço, minha família, né, toda cristã, cristã protestante, mas quando chegou o momento de optar, eu fiz a minha opção, né, e optei por essa fé, por esse credo, por esse modo de enxergar a vida, o mundo e a transcendência. Mas acho que muitos de vocês sabem que eu fiz mestrado em ciências da religião. Então eu sou uma estudiosa das religiões, né? Eu conheço, não vou dizer que conheço muito, porque acho que a gente nunca conhece, muito é suficiente, então nunca é suficiente, não vou dizer que eu conheço muito, mas eu tenho caminhado, estudado muito sobre as religiões, até porque uma das minhas áreas de estudo de aprofundamento é sobre simbolismo, e as religiões, elas abarcam um universo simbólico extraordinário. Então quer entender mais sobre símbolo, acaba tendo que estudar mais sobre religião também, e daí eu fiz o meu mestrado em cima disso. Mas uma coisa que eu acho super bacana, né, dentro disso que a Lenir está falando, é isso, é olhar o lado humano desse Deus que vem e se faz carne, né? Então, o lado humano de Jesus nos traz lições extraordinárias. O Jorge dizendo: aquilo que dizem de nós não define quem nós somos. Jorge, só nas palavras de sabedoria, meu amigo. Isso mesmo. Lindo, vou repetir o que o Jorge falou. Aquilo que dizem de nós não define quem nós somos. Perfeito. Lenir, temos que conectar as pessoas com você. Temos vários grupos de constelação no Brasil. Estamos juntos descobrindo coisas inéditas na abordagem sistêmica. Agora podemos dizer: eu sou como você. Bacana, amiga! Nossa, que ótima notícia, Eleni. Amei ler essa notícia. Esther, bem-vinda. Eliane, bem-vinda. Eliane está dizendo assim: acreditar que Deus nos ama imensamente, que é nosso Pai, lançar nele todas as nossas preocupações, acalma o coração e nos dá paz. Verdade, minha cara. Muito bacana, né? Muito bacana poder acreditar em alguém que é maior que a gente e que se importa com a gente, né? Júlio da Cruz entrando aqui, bem-vindo. Então, a lição... Gente, para quem tá entrando na live agora, a história de hoje, sabe, toda live eu conto uma história, a história de hoje é a Sexta-feira da Paixão, né, esse momento que é o dia de hoje, que é tão importante, né, eu abri a live dizendo, é a data mais importante do calendário cristão, é a Semana Santa, com certeza. E aí eu estou falando de 3 grandes lições, tá? 3 grandes lições que nós podemos tirar desse momento aí da Sexta-feira da Paixão, dessas experiências de Cristo nesse momento da despedida, da passagem. E a primeira lição foi essa: é permitido sentir angústia, ok? A segunda lição é permitido querer os amigos por perto. É permitido. Tem pessoas que acham que tem que ser fortes. Isso é um perigo. O que é ser forte para você? Primeiro a gente vai ter que entender o que você compreende por ser forte, né? E essa coisa do ser forte às vezes é um equívoco da cabeça da gente, porque de repente o que você pensa que é ser forte é ser fraco. A pessoa se enrijecer, se endurecer e achar que tem que passar sozinha, sem ninguém, isso é sinal de força? Às vezes é sinal de fraqueza. Então, o ato de querer, né, o gesto de querer, o desejo, né, de ter amigos por perto faz parte também da nossa humanidade. E essa é a outra lição, né? Essa outra lição que eu extraio aqui desse momento do Getsemane, que está dentro do mesmo versículo, né? Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Olha que interessante. E ele pede: fiquem comigo. Fiquem comigo. E se você conhece bem a história, esses 3 aqui, eles estavam muito sono, sabe? Acho que eles tomaram um remédio para dormir. Eles devem ter tomado uma melatonina.
Eles devem ter tomado uma melatonina, porque eles não estavam dando conta de ficar acordados, não. Olha só o que rola aqui na história. Então, eu vou continuar a leitura. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. Aí ele foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormis e descansais ainda? Basta! É chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Sabe que a experiência que Jesus tem aqui é uma experiência tão absolutamente humana, que é o desejo de ter pessoas queridas por perto. E Jesus sabia bem quem chamar. Ele chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, os 3 amigos mais próximos. Nós precisamos ter a nossa lista dos amigos mais próximos, das pessoas que nós podemos chamar, das pessoas que nós podemos contar, confidenciar coisas, das pessoas que a gente sabe que na hora do vamos ver estão dispostas, estão disponíveis para nos apoiar, das pessoas que nós sabemos que não vão enfiar a faca nas nossas costas, das pessoas que nós sabemos que se eu confidenciar algo aqui não vão sair por ali para poder falar, para poder virar fofoca. E Jesus chamou esses 3. Então, a lição de que é permitido querer amigos por perto, isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza, mas você tem que escolher bem. E aí a gente tem uma coisa que eu acho que é triste, porque Jesus queria a presença deles, mas eles não deram conta de ficar acordados. Por que será que eles não deram conta de ficar acordados? Nós podemos pensar sobre muitas coisas, mas sobretudo do ponto de vista psicológico, o dormir é um ato de depressão. Pessoas com depressão dormem muito. O dormir é um ato de fuga, Uma outra explicação, dormir é um ato de fuga. A pessoa não quer enfrentar uma realidade, dorme. Eu acho que para Pedro, Tiago e João, acho que foi muito difícil encarar que o mestre estava com uma angústia profunda. Pensa, uma pessoa que você confia muito, uma pessoa que você tem em alto grau, uma pessoa que tem poder, que tem habilidades, que tem. Uma pessoa que você deposita nele expectativas elevadas. Aí, de repente, essa pessoa chega para você e fala assim: eu estou em profunda angústia. Talvez os 3 não deram conta de lidar com essa ideia do Jesus sofrendo uma profunda angústia, do mestre sofrendo uma profunda angústia. Não sei, o que eu estou falando aqui são conjecturas, dentro de uma linguagem psicológica, Estou fazendo aqui uma abordagem de uma linguagem psicológica. Mas o fato é que, mesmo os amigos que você convida e que você confia, que não é que esses 3 não fossem de confiança, eles eram, mas mesmo os amigos que você confia, às vezes vão dormir. E que, mesmo querendo os amigos por perto, às vezes você vai passar sozinho pela experiência. E tudo bem. Então, querer amigos por perto é parte da nossa humanidade. Nós devemos aceitar isso, devemos chamá-los. Mas se esses amigos não derem conta do recado, se o que eu estou passando for mais forte, maior do que eles conseguem suportar, se a carga for maior do que eles conseguem suportar, ok, faz parte da vida. Você anda com umas cargas pesadas, sabe com quem você pode contar, mas se essa pessoa dormir, você não vai explodir. Talvez seja mais forte do que essa pessoa pode suportar. E aí a gente tem que ter compaixão, inclusive nesse sentido. Deixe-me ver aqui os comentários.
Valderina dizendo que demorou, mas chegou. Muito edificante esse dia de crise. Poder contar... Opa, virei aqui. Com o seu apoio e suas mensagens tão edificantes, mesmo em outro país. Oh, maravilha, querida. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui conosco. Muito bem, dando um oizinho aqui pro pessoal que entrou aqui agora. Eliane dizendo, um irmão ajudado por outro irmão se torna uma fortaleza. Verdade, minha querida. É isso aí. É verdade. Então, vocês captaram? Primeira lição, você pode sentir angústia. Isso não significa que você é fraco. Segunda lição, você pode querer amigos por perto. Isso não significa que você é fraco. Vamos à terceira lição? A terceira lição, ela é uma lição que acontece já no momento da crucificação. Então, o texto se segue, esse texto que eu li está no meio, né, do capítulo 14, versículo 32 em diante, aí o capítulo 14 segue, começa aqui o capítulo 15 e tal, e aí segue a crucificação, né, e aí tem um momento que é o momento próximo à morte, versículo 33, que é de onde eu quero tirar a terceira lição para nós aqui. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É uma fala icônica, né? Essa fala é um grande ícone dentro da nossa mente. Enfim, acho que mesmo aqueles que não são cristãos enquanto profissão de fé, tem essa frase, né, de alguma forma ecoando aí no nível inconsciente. E por que eu peguei essa frase de Jesus, né, que vem um pouquinho antes do momento que ele dá o último suspiro na cruz? Por quê? Porque é permitido também perder a esperança. Não, Márcia, agora foi demais. Agora você pulou o corguinho de ré. Eu achei que essa live aqui era a quarentena do bem. Esse trem aqui já tá ficando mal. Calma, calma, calma. Essas palavras que eu estou dizendo aqui hoje são palavras para você escutar. Não é sopinha de minhoca que você põe na boca e engole já sem mastigar, não. Não. Que eu tô trazendo hoje tem solidez, você tem que mastigar bem para digerir, ok? Então não vai engolindo de uma vez, não. Então vamos lá. É permitido perder esperança. Existem momentos em que nós saímos da angústia, porque lá no Getsemane Jesus estava tomado de angústia profunda. Mas aqui já era mais do que angústia, era um desabafo, era um grande desabafo. Então existem momentos que nós vivemos a experiência do desespero. Sim, é possível. Talvez você já tenha vivido, talvez não sei quais são suas histórias de vida, não sei como você está vivendo essa quarentena, né? Não sei quais são os desafios que você está enfrentando nesse período agora dessa quarentena. Mas é fato que nós, por vezes, podemos nos desesperar. Sabe, essa fala de Jesus, quando ele vira para o Pai e pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, nós sabemos que Deus não desampara, né? Então, o fato aqui é que naquele momento de profunda dor, ele se conectou com essa sensação profunda de desamparo. E o desamparo é que eu estou chamando de falta de esperança. Uma pessoa desamparada, ela vive essa sensação. Ora, se eu estou desamparada, então ninguém vai me acudir. Porque a esperança é quando eu espero que alguém me acuda. Ainda vai dar jeito, ainda vai resolver. Mas chega uma hora que parece que a pessoa perde isso. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E se acontecer com você, se acontecer comigo, não significa que a gente está ferrado. Não significa que não tem mais jeito. Não significa que a gente se desconectou da graça divina. Não. Significa apenas que nós somos humanos e estamos vivendo tudo aquilo que faz parte da humanidade.
Nós temos o Jesus ressurreto da Páscoa, mas nós temos o Jesus crucificado da Sexta-feira da Paixão. O Jesus do Getsêmani e o Jesus crucificado, ele nos ensina sobre a nossa humanidade. Ele nos ensina sobre a descida no fundo do poço, no lugar de maior sofrimento, de maior angústia, de maior escuridão. Escuridão no sentido de não ver à frente. Algumas pessoas no Brasil, nesse exato momento, estão vivendo isso. Alguns empresários, alguns profissionais autônomos, alguns profissionais liberais, estão vivendo exatamente esse momento da Sexta-feira da Paixão. Do Cristo angustiado, do Cristo que tem a sensação que o Pai o desamparou, do Cristo que chama os amigos para estar consigo, mas que às vezes os próprios amigos não dão conta da carga emocional e dormem. Nós estamos, enquanto, eu estou falando do Brasil, mas existem outros, né, locais para além do Brasil que estão vivendo essa experiência. Nós estamos vivendo exatamente essa experiência da Sexta-feira da Paixão. Mas eu gosto muito de lembrar que coragem não é ausência de medo. Que coragem é você continuar caminhando, mesmo que você esteja borrando de medo. Isso é coragem. E esse Jesus que estava lá no Getsêmani, ele não fugiu de nada, pelo contrário. Quando ele viu que, né, os 3 amigos iam continuar dormindo mesmo, bom, já deu a hora, bora, porque o Filho do Homem vai ser entregue agora. E ele segue todo o caminho, angustiado, com dores, com medo e com a sensação de que o próprio Pai o havia desamparado. Com tudo isso que é puramente humano, ele continua caminhando. Então essa mística do Cristo da Sexta-feira da Paixão, essa mística do Cristo que se encaminha para a crucificação, é a mística que nos ensina exatamente isso, que coragem não é ausência de medo. O importante é que você aceite esses sentimentos, valide-os dentro de você. Como diz Jung, tudo que você resiste, persiste. Então para de resistir. É assim que você está se sentindo? Ok. Valide isso dentro de você, mas permita-se continuar caminhando. E essa é a minha fala de fechamento dessa nossa live de hoje. Você tem permissão para essas 3 coisas, dentre outras mais, né? Mas eu foquei nessas 3. Você tem permissão? Eu tenho permissão? Sim. Mas sabendo que tudo isso faz parte, nós não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar caminhando. Porque a ressurreição chega. A Páscoa chegará. Pode ser que ela dure mais do que 3 dias para alguns de nós. Porém, ela chegará para todos nós e para cada um de nós. Desejo para você um fechamento de sexta-feira na presença daquele que pode te acolher, daquele que pode olhar para você e pode te resgatar do dia mau, mesmo que você nesse momento não esteja sentindo que ele está com você. Faz parte. Até Jesus sentiu. Desejo que você feche essa sexta-feira e caminhe mesmo com medo, porque é assim que nós vamos vencer. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus.